Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e hoje eu quero fazer um estudo bíblico juntamente com você sobre um assunto muito pertinente aos nossos dias: o perigo dos obreiros sem visão de Deus. Estava orando e meditando na palavra enquanto o Senhor começou a me ensinar um pouquinho sobre este assunto. E aqui no canal nós temos novos pregadores, líderes de igreja, temos novos convertidos, e é muito importante nós falarmos sobre isso. Não na questão de apontar e identificar apenas a questão dos falsos obreiros que perderam a visão de Deus, mas principalmente nos policiar, porque algumas atitudes nossas pode mostrar que nós estamos caminhando por este caminho, e não é isso que Deus tem para nós. Por isso eu quero convidar a você a estudar comigo sobre esse assunto. Nós vamos começar este estudo baseado em Números, capítulo 14, versículo 1, que fala a respeito do momento que o povo de Israel está ali diante da terra prometida. Deus envia os espias e o relato deles trazem algumas situações dentro do coração da congregação que estava ali. E por isso, Números 14, versículo 1 diz assim: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então aqui nós vemos a situação que todo o povo de Israel ficou após ouvir 10 espias, que vão representar aqui neste estudo os 10 obreiros que perderam a visão de Deus. Homens que já provaram dos frutos da terra prometida, homens escolhidos por Deus, pessoas que Deus escolheu a dedo, mas que no meio da caminhada colocaram o seu olhar, a sua visão em algo que o afastaria da presença de Deus. Então a primeira lição que eu aprendo é que obreiros sem visão de Deus, eles não creem mais no poder que Deus tem a revelar sobre a vida deles. São obreiros que até conseguem ver a terra prometida, conseguem desfrutar dos frutos, mas que por causa da incredulidade, eles não conseguem crer que Deus irá vencer os seus inimigos. Olha o que a Bíblia diz em Números 13, versículo 31. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aqueles homens, aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então o povo estava olhando mais para suas limitações do que realmente para o poder de Deus. Eles estavam ali olhando para suas limitações e já se esqueceram de tudo que Deus havia feito desde o momento que tirou esse povo do Egito. Veja que o povo diz abertamente: nós não poderemos atacar, nós não poderemos vencer. E se nós olharmos para Números capítulo 13, nós vamos ver que a situação ainda está mais agravada no coração desses 10 espias, ao ponto deles dizer que quando eles olhavam para os gigantes, eles se viam como um gafanhoto, sem nenhuma proteção. Eles já não criam mais no poder de Deus. Obreiros sem visão não creem que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Segunda lição: obreiros sem a visão de Deus traz desânimo em toda a congregação, independente de qual seja o tamanho da congregação da igreja. Aqui, 10 homens, 10 espias escolhidos por Deus, que perderam a visão, fizeram mais de 600 mil pessoas perderem o ânimo. E o versículo 1 que nós lemos no início, diz que o povo se levantou de noite, gritou em alta voz e chorou toda aquela noite. Então, o relato de 10 homens fez toda uma congregação desanimar e querer voltar atrás. O perigo de obreiros sem visão é que, no lugar de encher o coração das pessoas de fé e esperança, enche elas de dúvida, enche de medo. Eles acabam dizendo aquilo que Deus não disse e acabam fazendo a congregação perder a fé e a esperança. Números capítulo 14, versículo 1 diz claramente isso. Mas o que me chama a atenção é o versículo 10 de Números 14, que diz assim: Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Calebe que deveriam ser apedrejados. Então veja, eles não provaram o Espírito, eles rejeitaram o que Josué e Calebe disseram e começaram a acreditar nos 10 espias sem visão. Qual foi o problema aqui? Que a congregação não discerniu quem estava falando na boca dos 10 espias. Nós precisamos aprender a discernir quem são os obreiros que Deus levantou e permanecem na visão que o Senhor deu a eles.
Terceira lição: obreiros sem visão afastam o povo de Deus e também afastam o povo das promessas. Olha que Números 14, versículo 31 nos diz. Esse texto aqui é muito importante, meus irmãos, preste muita atenção. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presas, estes eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Por que os obreiros perderam a visão? Porque eles desprezaram a terra prometida. Eles não achavam que Deus era poderoso para colocá-los lá. E além disso, eles falaram diante de Deus que Deus não seria poderoso para guardar os seus filhos e as suas esposas, que eles serviriam de presas para os seus inimigos. E Deus, no capítulo 14, versículo 31, dá uma resposta a esses homens dizendo que os filhos que vocês diziam que seriam presas, eles vão entrar na terra prometida, enquanto vocês vão perecer no deserto. Obreiros sem visão de Deus. Eles afastam o povo de Deus e também afastam o povo da promessa de Deus. Quarta lição: obreiros sem a visão de Deus são obreiros que geram rebelião. Preste atenção nisso. Números 14, versículo de número 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Esse povo que estava ali com o coração endurecido, que perdeu a visão de Deus, eles começaram a desacreditar da liderança de Moisés e de Arão. O problema é que eles não pensavam apenas para si mesmos. Eles fizeram isso com todas as pessoas que estavam ali. Pessoas que foram resgatadas do Egito, pessoas que foram libertas da escravidão, mas por causa da incredulidade, por causa da falta de visão de Deus, acabou agora trazendo aquele povo para um desânimo, para uma tristeza, que a Bíblia diz no versículo 1 que nós lemos, que eles gritaram e choraram a noite inteira, mas agora vai muito mais além. Eles querem trazer de volta ao Egito aqueles quem Deus libertou. Obreiros sem visão desacredita as autoridades que Deus colocou. Obreiros sem visão não respeita aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E aqui eu estou falando de homens de Deus. Não estou falando de homens colocados por homens por causa de interesses políticos, pessoais até mesmo, que vai passando de geração em geração. Estou falando de Moisés e Arão, dois homens escolhidos por Deus para fazer a vontade de Deus, para guiar o povo em toda a verdade e levá-los para a terra de Canaã, a terra prometida. Mas estes homens não estavam mais alegres, contentes com aquilo que Moisés e Arão estavam fazendo. Eles estavam dizendo a todo o povo: Arão e Moisés não foram levantados por Deus. E esse Deus que vocês falaram que está nos levando para a terra de Canaã, na verdade ele quer que todos venhamos perecer aqui no deserto, ao ponto que, olha o que diz o versículo 2 em diante de Números 14, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Então esses obreiros fizeram que toda a congregação já não acreditassem mais no poder de Deus e na liderança que Deus escolheu. Quinta e última lição: todo obreiro sem a visão de Deus, o fim dele é a perdição. Ele está conduzindo a sua alma para a perdição, mas também está conduzindo a todo o povo que o segue para a perdição. Olha que Números, capítulo 14, versículo 37 nos diz: esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram da praga diante do Senhor. Então aqueles 10 homens que infamaram, homens escolhidos, homens que provaram 40 dias sem nenhum inimigo tocá-los, que trouxeram os frutos de Canaã para Moisés, estes mesmos homens pereceram por causa da falta de visão. Porém, olha o que Deus espera de nós. Números 14, versículo 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que espiaram a terra, sobreviveram. Porque quem tem a visão de Deus sobrevive.
Quem tem a visão de Deus chega aonde Deus deseja. Meus irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida no nome de Jesus. Se ainda você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem, porque assim você estará nos ajudando a crescer aqui o canal e alcançar mais pessoas que amam a palavra e desejam conhecer mais de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até a próxima.